Boa noite a todos. Boa noite. Deixa eu me apresentar primeiro, nos apresentar aqui. Eu me chamo Renato, e ela, minha esposa é a Alessandra. Nós somos casados há 12 anos. Nós frequentamos aqui a comunidade há uns 3 anos e meio, mais ou menos. Temos 2 filhos, a Maria Clara, que tem 10 anos, e o Fabrício, que tem 8 anos. E então, a gente gostaria, o tema de hoje, vocês sabem que semana que a gente está, né? Na igreja. Semana da Família, né? Nacional da Família. E tem um tema essa semana. É espiritualidade cristã na família, um casamento que dá certo. Então, todo ano a igreja propõe um tema para a Semana Nacional da Família, e o tema desse ano é em relação à espiritualidade na família, um casamento que deu certo. Então, o tema que a gente vai abordar hoje com vocês aqui. Então, para começar um pouco a falar desse tema, eu gostaria que a gente pegasse a Bíblia lá em Mateus 7, 24. Eu até vou pedir aqui para ler. Ler? Ler, né? De 24 a 27. Tá. Então, é Mateus 7, 24. Fala assim: Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Vou continuar. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, essa palavra aqui do Evangelho de Mateus já nos propõe que nós, casal cristão, católico, a gente edifique a nossa família numa rocha, uma rocha que é Cristo. Então, o centro da família tem que ser Cristo. O próprio matrimônio já vem, né, do jeito que foi pensado por Deus. Deus pensou o matrimônio lá em Gênesis, criou o homem e a mulher, para que os dois se unissem, um fortalecesse o outro ali, um seja o auxiliar do outro, e que multiplicasse a terra, e que seja fecundo. Então, nós temos realmente que encarar esse matrimônio como um sacramento que Deus propõe para a gente, para que a gente possa ter Deus agindo na vida da gente. A gente tem que ter a percepção que o matrimônio é muito mais que um casamento, um contrato social, que é celebrado no cartório, é muito mais amplo que isso. Então, Deus, durante o matrimônio, Deus tem que permanecer na relação nossa. Nós temos que ter essa clareza que o matrimônio é a presença de Deus na nossa vida. E aí Deus propõe que a gente não fique só para a gente, né? A gente multiplique isso. Então, nós como casal temos que ter a consciência que Deus propõe uma missão para a gente. A missão de um matrimônio, e que esse matrimônio seja fecundo, não pare na gente. Nós temos que levar essa fecundidade para frente. Temos que multiplicar a terra. Lá em Gênesis ele já propõe isso, né? O primeiro livro da Bíblia, multipliquem a terra. Então, eu percebo que muitos casais que casam hoje não têm essa percepção, infelizmente, porque não coloca Cristo no centro. Já começa aí alguma coisa, já que um vento que sopra lá pode derrubar a casa. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência que Deus esteja na nossa vida, haja na nossa vida, haja no meio da gente. Né, Lê? Então, que o matrimônio dá essa condição para a gente levar a vida adiante. O próprio Jesus, né? Deus, quando podia ter colocado... Jesus podia ter nascido... ele quis que nascesse numa família. Por que será que ele quis que nascesse numa família? Que tenha um amparo da família. Porque a família é o lugar mais apropriado para a criação de um ser vivo. Com um pai e uma mãe. Olha lá, a figura de José e Maria com Jesus no centro. Deus quis que Jesus nascesse ali, naquele ambiente acolhedor,
aconchegante, porque é o lugar apropriado para a criação dos filhos, e por aí vai. O que Jesus teve ali, né? A espiritualidade que foi passada, foi aprendida com seus pais. Jesus, sendo Deus, ele não precisaria disso, mas Deus quis que ele nascesse na família, quis mostrar para a gente que é o melhor lugar ali para a gente criar os filhos, passar os exemplos, principalmente os exemplos, os valores morais. E é um dever dos pais realmente transmitir essa fé para a família, no ambiente familiar. Essa transmissão da fé é um dever e uma obrigação. O que a gente percebe também muitas vezes hoje, que a sociedade nossa está querendo tirar um pouco esse direito dos pais. A escola é um a mais ali, né? A escola é importantíssima ali, mas os pais não podem deixar os filhos à mercê somente da escola, dos professores, ou da catequista mesmo. Onde que vai aprender a fé? A fé vai aprender ali em casa mesmo. Em casa, ali nas pequenas coisas, na pequena oração ali que a gente faz em volta da mesa. Não precisa assim. A gente sabe que é difícil para as crianças hoje, para os pequenos, a gente fazer uma oração de terço diária. É difícil, mas assim, aquela oração, não que não seja possível, é o ideal, mas aquela oração em volta à mesa, antes de cada refeição, aquela partilha lá, breve na refeição ali, cada um fala, isso daí já tem uma espiritualidade por trás. Essa espiritualidade no dia a dia, na prática. Porque a gente sabe que hoje as atividades são muitas, a correria do dia a dia tem muitas atividades. Então a gente tem que aproveitar o nosso tempo, o dia a dia nosso, para poder aí praticar essa espiritualidade. Quando a gente fala em espiritualidade, é todo aquele relacionamento que nós temos com Deus e que a gente deve cada vez aguçá-lo cada vez mais, né? Cada vez desenvolver mais, para poder passar essa espiritualidade para os nossos filhos. Então é de uma forma simples, não é nada assim grandioso. Deus vem na simplicidade do dia a dia, no cotidiano. É claro que também vem assim momentos de orações intensas, em grupo de oração, vem também, com certeza. Mas assim, a gente tem que aproveitar o nosso tempo do dia a dia, nessa correria. Por exemplo, uma mãe ali, por exemplo, lavando louça, lavando a roupa, ela pode ali mesmo desempenhar a sua espiritualidade. Ela pode ali, não precisa, entendeu? O marido no trabalho e por aí vai. Esse relacionamento que a gente tem que cultivar com Deus é no dia a dia mesmo, inserindo as nossas atividades do dia a dia para poder cultivar esse relacionamento com Deus e cada vez aumentar isso. Então, eu acho importante isso, né? A gente praticar isso no dia a dia. E assim, o que Deus também tocou muito para nós nessa pregação foi assim, né? Eu fiquei me perguntando, né? Qual que é essa espiritualidade cristã? O que é isso, né? Que fala, né? A espiritualidade cristã na família, um casamento que dá certo. E com certeza dá certo. Porque a gente tendo Deus no centro da família, não tem como não dar certo. Não tem. E eu me perguntava, mas como isso? Como essa espiritualidade, né? Será que é eu e a minha família ficar rezando um terço, lendo um livro de santo, ou até mesmo lendo a palavra de Deus, né? Eu me colocava, me questionava. E ali o Senhor me tocou, que não é só isso, não que isso seja só, isso é muito importante. Mas pegar um terço, ficar rezando, pegar a palavra de Deus e ficar lendo, ou eu pegar um livro, como tem ali na livraria, e ler, por si só por si só, não vai edificar. O que vai nos edificar, o que vai edificar a nossa família, é nós vivermos aquilo. Verdadeiramente vivermos, mergulharmos naquilo.
Então, quer dizer, é viver o evangelho nisso. Que o que é? E aí, o que acontece? Cada família vai ter a sua espiritualidade. Cada família vai viver aquilo a qual o Senhor chamou. Vão ter muitas renúncias, vão ter muitas doações, vai ter que abrir mão de muita coisa, como acontece com a gente. Porque teve alguns momentos na nossa vida, desde que nós nos casamos, nós vamos fazer 12 anos de casado, agora em outubro, que o que acontece? A gente sempre viveu dentro da igreja, desde o nosso namoro, a gente já participava de grupo de oração, vivemos um noivado na castidade. Então, assim, a gente já foi ali conhecendo. Só que, quando nós casamos, por alguns momentos da nossa vida, eu, Alessandra, coloquei, às vezes até, o Senhor em algumas coisas. E o Senhor sempre tirou. Desde que nós estamos casados, o Senhor, assim, a gente foi roubado 2 vezes, 2 carros, em frente à igreja, mas, assim, literalmente em frente ao portão da igreja, em frente. Uma vez nós estávamos no grupo de oração e a outra vez nós tínhamos ido na missa. E o Senhor colocava, mas é o carro que era? Então é por causa do carro? Tirou. E a gente continuou indo, não deixamos de ir. Tirou um carro, tirou o outro, e a gente foi indo. E tirou o primeiro, a gente comprou um melhorzinho, porque daí você recebe o dinheiro do seguro, você inteira mais um pouco. Não era o carro. Aí a gente ficou com um mais simples, bem mais, e ali a gente foi feliz. Ali a gente soube viver. E aí depois, por algum momento, nós casamos, alugamos o nosso apartamento que nós moramos, e ali, por alguns momentos, por descuido meu, da fé, eu quis colocar o Senhor como tem que ter esse apartamento. Não, mas eu tenho que ter meu apartamento, eu tenho que ter meu apartamento, eu tenho que ter porque eu moro aqui, mas esse não é meu, eu tenho que ter. E não era o momento de eu ter. Porque, gente, o que nós temos que entender é que Deus, Ele é o nosso Pai. E sendo um Pai, Ele quer o melhor para a gente. Deus, Ele não vai dar nada para mim, para minha família, para vocês que estão aqui, nem para a família de vocês, que vai afastar vocês da salvação, que vai tirar você desse rumo, dessa ponte. Então, o que aconteceu? Eu não tinha esse apartamento. E nós fomos vivendo. Tivemos os nossos filhos e fomos vivendo. Quando eu percebi que eu não precisava mais, eu não queria mais. Eu falava, nossa, mas eu estou tão bem, eu sou tão feliz aqui. Eu falava, nossa, mas eu não quero. Aí surgiu a oportunidade de nós comprarmos o nosso apartamento. Só que daí eu não queria mais. Eu falava, não, mas não... Mas daí Deus deu. Deus deu através da providência dele, foi uma maravilha, e hoje nós moramos. Então, olha como Deus cuida. Nós entramos nesse apartamento novo. Primeiro morador, a chave foi entregue para nós. Nós somos o primeiro morador desse apartamento. Novinho, novinho. Entregaram o prédio, a dona comprou só para investir, queria investir, e nós fomos morar, e moramos até hoje. Então, olha como Deus cuidou. E a gente nem precisou sair de lá. Nós já estávamos acomodados, a Maria Clara no seu quarto, o Fabrício no dele, a gente no nosso, e aí ele deu. Porque ele entendeu que isso não ia me afastar da salvação, não ia me tirar do caminho. E assim ele é, comigo, com você. Então, se você hoje, né, como família, como pessoa, os jovens que estão aí para se casar, se você não tem aquilo que você deseja, não tenha medo. Porque se você não tem ainda, se você pai, se você mãe, ainda não vê no seu filho aquilo que você deseja, não tenha medo, porque não é o momento. Não é o momento. Nós passamos por uma experiência também
muito rica no nosso casamento. Logo que nós casamos, como eu falei, nós sempre assim, né, buscamos Deus. E aí a gente casou em outubro e nós casamos com 30 anos, nós dois. Nós temos a mesma idade, 6 meses de diferença. Então, nós nos conhecemos com 25 e casamos com 30. Namoramos aí, tempo de namoro e noivado, 5 anos. E a gente já queria muitos filhos, muito, muito. Então, quando a gente casou, fomos para a lua de mel, aquela maravilha. E quando a gente voltou, eu falei, mas como que eu não estou grávida? Aí eu já fiquei louca, né? Quem me conhece sabe que eu sou... Falei, mas como? É impossível isso, então. Aí marcamos a consulta, fomos no médico e eu falei, então, doutor, mas deve ter algum problema, porque... Aí ele falou, mas como assim? Quanto tempo você está casada? Eu falei, faz 1 mês e pouco, 2. Imagina, tem que esperar 6 meses para depois começar a investigar. Tá bom. Falei, tudo bem. Aí, quando foi em janeiro, dia 16 de janeiro, nós descobrimos que estávamos grávidas. Aí foi aquela festa, né? O aniversário dele é dia 25, então foi uma alegria. E ali nós rezamos, consagramos o nosso bebê, pedimos a Deus uma palavra, e o Senhor nos deu o Salmo 26, que fala da confiança absoluta. Salmo 26. E aí nós rezamos, e alguns versículos assim tocou muito, né? Porque nesse salmo tem um versículo que fala: se o seu pai e a sua mãe te abandonar, eu jamais te abandonarei. E depois, no fim, acho que o último versículo fala: verei os benefícios do Senhor na terra dos vivos. Chica sabe, ó. Aí eu falei, Renato, tá. Nós descobrimos dia 26. Dia 20, eu comecei com sangramento e tive descolamento de placenta e liguei para o meu médico, ele falou, vai para o hospital, vai lá para o hospital, que lá eles vão fazer todos os exames. E fiz, e lá os médicos, né, falaram, ó, tá com mais de 75% de descolamento, então, tá né, assim, a gente vai dar umas injeções, você faz um repouso, enfim. Tá. Mas aí eu fiz o repouso, e, graças a Deus, colou. E quando eu cheguei no meu médico, né, com o resultado do exame, tudo, e eu desesperada, ele falou assim para mim, eu lembro até hoje, ele falou, ó, o que for contra... Ele, acho que nem era católico, ele falou, ó, o que for contra a natureza, você pode ficar pendurada lá os 9 meses. Se não for... Tipo, ele quis dizer assim, que eu entendi, se não for da vontade de Deus, não vai ser, não adianta. Eu falei, tudo bem. E a gente foi, e, graças a Deus, deu certo. Mas depois eu ainda tive outros problemas, que foi na gestação da Maria Clara. A Maria Clara nasceu, graças a Deus, vai fazer 11 anos. Então, o que eu quero dizer é assim, quando a gente descobriu que estava com 75% e era assim uma vontade muito grande nossa, nós chegamos do hospital, nos unimos e falamos não. A gente tirou aquele salmo, e o Senhor deu a promessa que a gente vai ver os benefícios do Senhor na terra dos vivos, e nós vamos acreditar, e a gente vai rezar o terço todo dia, e a gente nos uniu, a gente rezava, a gente cresceu tanto nesse tempo da gravidez da Maria Clara, como casal. Foi um período assim difícil, mas que assim, a espiritualidade nossa foi aí fortalecida, aguçada. A gente até estava conversando outro dia, a gente pegou lá um diário que a gente tinha lá, a gente escrevia ali diário toda semana. Espiritual. Não era bem um diário, mas era um semanal. Toda semana a gente sentava, nós dois lá, partilhava o que estava acontecendo com a gente, essa questão da gravidez, mas também alguma coisa do meu trabalho, do trabalho dela, o que a gente pode rezar, o que não pode. Era ali, tipo, uns 45 minutos, a gente rezava, partilhava e escrevia lá num semanal lá, e a gente pegou essa semana para ler, né? Então a gente vê a riqueza que é isso, né? A gente pegar uma Bíblia, o casal, pegar a Bíblia e começar a ler e partilhar da vida, das dificuldades, das alegrias, e fazer esse diário. Então, é que os casais possam mesmo ter essa visão, fazer isso, porque isso daí vai sustentar e vai fortalecer muito a espiritualidade nossa. Deus,
Jesus está no meio do casal pelo sacramento do matrimônio. Ele está agindo na gente. Mas ele quer que isso venha mais à flor da pele nossa, do casal. Então, se o casal fazer isso, ele vai passar pelas dificuldades, pelas turbulências, pelas ventanias da vida, mas a casa não vai cair. Agora, se o casal não faz isso, começa a se afastar de Deus, começa a ter outros deuses. Ah, não, meu Deus agora é o apartamento, meu Deus agora é o meu emprego. Ah, não, agora meu Deus é o... E por aí vai. Uma viagem, né? Meu Deus agora é a sabedoria minha, o conhecimento humano meu. Então, a gente fica criando vários deuses que, na verdade, esses deuses vai cair por terra. Um dia vai cair por terra. Então, até em Mateus tem aquela passagem lá, né? A gente não consegue servir dois senhores. Ou a gente serve um, ou a gente serve Deus, ou a gente serve o dinheiro. E na família é a mesma coisa. Ou a gente vai servir Deus, ou vamos servir o dinheiro. Mas Deus é tão bom que ele fala o seguinte, ó, se você fundamentar a sua família na rocha, tudo o mais virá como acréscimo. Entendeu? Então, é importante isso, a família tá nessa base sólida. O que eu percebo hoje é que muitas famílias desviam esse foco. A correria do dia a dia, os afazeres do dia a dia, e que se sobrar tempo, vai fazer aquela oração meio capenga, assim. Então, assim, que o primordial mesmo é a gente ter essa base para poder, inclusive, passar para os nossos filhos isso. Que essa transmissão para os filhos é mais até do exemplo nosso do que da nossa pregação, da nossa palavra. A gente é o exemplo nosso, né? Se precisar, a gente fala, mas vamos dar primeiro o exemplo. Porque pelo exemplo a gente consegue criar os filhos pelo exemplo. E também, pode falar. E também assim, o que, né, tocou muito assim nessa pregação, a espiritualidade, porque uma coisa o Senhor me ensina, né? E como me ensina? Que quanto mais eu me dou, mais eu recebo. Mas eu recebo muito mais. E o Senhor está trabalhando com a gente, né, no nosso matrimônio, no nosso casamento, desde a semana passada, que a gente foi dar lá o curso de noivo, nós demos 2 pregações, que era do Heraldo. E o Heraldo teve um compromisso e nós fomos. E aí a gente falou sobre a espiritualidade, né, no casamento e sobre amor conjugal. O amor conjugal, isso. Então, assim, e lá o Senhor já foi falando. Para nós, quando nós sentamos lá para começar a preparar, um olhou para a cara do outro, assim, a gente estava na cama e falou, é o que a gente precisa, né? Engraçado isso. E aí a gente começou. E aí essa pregação também. Nossa, eu e a Regina, a gente convidou tanta gente que eu falei, vai ser um grupo, né? Uma dimensão nova de juntar os grupos, o GAD Júnior. Então vamos fazer um grupo especial, vamos chamar um pregador de fora. Mas assim, o Senhor foi, chamou a gente, mas não porque a gente é o melhor, não, mas é porque a gente precisava. Entendeu? É porque eu e o Renato, o Senhor tinha uma obra na nossa vida. O Senhor tinha, assim, algo, e olha que já vai fazer 12 anos de casado. Mas e daí? Se você tem 30, 35, não sei qual é o seu tempo de casado, o Senhor sempre tem algo novo. E como o Senhor mexeu na nossa vida nesses dias? E a gente tem que sempre estar atento, né, alerta, porque não é porque a gente já está há alguns anos aí na igreja, a gente tem que ficar atento, que a gente cai, né? Então, sempre vigilante, sempre em oração, porque mais cedo ou mais tarde vai vir um problema, vai vir uma tentação, um pecado. Então, a gente tem que estar sempre alerta, sempre vigilante para não poder cair. E assim, é aquilo lá, nas pequenas coisas, por exemplo, no perdão, uma reconciliação entre o casal, tem que praticar muito o perdão entre o casal e com os filhos também. Às vezes a gente tem que ter humildade também de pedir perdão para um filho, que eu errei,
que eu fiz do jeito que eu queria fazer, eu quis me impor, era o jeito errado. Às vezes a gente tem que ter humildade e pedir perdão. A gente sabe que o amor nosso, o amor do conjugal, é um amor assim ainda imperfeito. Não é que nem o amor de Deus para conosco, né? É um amor assim que é um amor humano. Embora seja ainda um reflexo do amor de Deus, é um amor ainda que está em construção e sempre vai estar em construção. Daqui 15, 20 anos, quando a gente fizer lá, não sei quanto tempo de casado, ainda a gente vai estar cada vez em construção. Então, o perdão, a reconciliação em família é muito importante. E sempre envolver também os filhos, né, nessa realidade de espiritualidade, procurar levá-los aí às missas dominicais, ter a leitura da palavra, as orações, o texto, algum santo assim, devocional, assim, da nossa igreja, né, da nossa igreja católica, e assim que eles vão seguir o caminho. Como que no começo eu estava falando, Deus quis que Jesus nascesse numa família. Por quê? Ele poderia colocar Deus já em outro lugar, porque ali é o ambiente mesmo que vai ser um ambiente que vai ser favorável para o crescimento da criança, tanto físico, emocional, moral, afetivo. Vai ser ali mesmo na família. Então, e os pais têm a obrigação de zelar pela formação dos filhos, espiritual, moral, física, e etc. Então, isso é um dever, mas é uma obrigação, mas é um direito dos pais mesmo. Então, a gente é uma prioridade na vida do casal, né? Desenvolver os filhos. E assim também, o que a gente tem que ter muito claro na nossa mente é que o meu marido, ou a minha esposa, os meus filhos, são aqueles que Deus deu para me santificar, para que eu alcance a minha salvação. Então, isso a gente tem que aceitar, porque às vezes a gente tem um filho, a gente tem uma filha, ou o próprio marido, que a gente fala, mas eu não queria que fosse assim. Eu queria que a minha filha fosse de um outro jeito, eu queria que o meu filho fosse igual fulano, olha lá. Mas não é. O seu filho e a sua filha, o seu marido, a sua esposa, são aqueles que Deus deu para te levar para o céu, para te santificar, para a sua salvação. Então, acolha, ame e veja o que Deus quer mudar nisso daí. Porque a gente está aprendendo assim. Eu e o Renato, nós estamos aprendendo. A nossa família está aprendendo a viver assim. Aceitando, amando, perdoando, aceitando aquele que não é da maneira que eu queria que fosse. Porque a gente tem um sonho. Pai e mãe sempre têm um sonho. Porque meu filho, porque minha filha... Mas Deus, ele tem outro. Como eu tinha um sonho de ter tal carro, de ter tal carro, de ter tal casa, e não tive. Deus foi só tirando. E hoje, olha aí, eu sou tão feliz, tão feliz, morando onde eu estou, dentro da minha casa, com os meus filhos, com o meu marido. Então, assim, a gente tem que aproveitar essas oportunidades que Deus nos dá. E eu quero ler também, para nós, que somos família, somos casados, em Tobias, o Senhor fala assim, Tobias 6:16, eu vou ler, depois vocês pegam. 17, fala assim. Ouve-me e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. São os que se casam, banindo Deus de seu coração e de seu pensamento, e se entregam à sua paixão como o cavalo e o burro, que não têm entendimento. Sobre estes, o demônio tem poder. Então, o que o Senhor mostra para a gente através da sua palavra, no livro de Tobias, que é um livro muito bonito? Que aqueles que casam, banindo Deus, quando ele coloca se entregando à paixão, são se entregando às coisas, como eu dei o meu exemplo. A minha segurança talvez fosse aquele carro, ou talvez aquele apartamento. E não era, gente, não é. A nossa segurança é única e exclusivamente o Senhor. Se a gente não tiver o Senhor como único na nossa vida,
como só Ele é capaz de nos sustentar, de nos segurar, de nos levar pela mão, de nos erguer quando a gente está lá embaixo, porque a gente cai e cai para caramba. Não tem jeito. Então, se nós estamos aqui, somos casados, ou estamos nos preparando para casar, como tem aí os noivos, né? Aqui na nossa comunidade, os recém-casados, coloquem Deus em primeiro lugar na vida de vocês, que tudo vai dar certo. Nós não tivemos essa preparação que vocês estão tendo, que já é uma graça assim infinita. Nós não tivemos essa preparação. Então, a gente teve que correr muito atrás para conseguir. Continuamos correndo, né? Graças a Deus, né? Não podemos parar. A corrida não para, né? Não podemos parar. E aqui nessa terra, aqui, a corrida não para, né? Só vai parar quando a gente tiver na face do Senhor, né? É isso. Está contemplando Deus na face. Então, é uma corrida que não para, né? E hoje, assim, né? Eu falo para o meu marido hoje. Santa Teresinha, ela falava, né? Que Deus deu pais, né? Deu pais mais dignos do céu do que da terra. E hoje eu falo, Rê, para você, que Deus me deu um marido mais digno do céu do que da terra, porque como você é santo, como você me santifica. Muito obrigada, viu? Pelo seu sim, por você me entender, por você me aceitar, me perdoar e me fazer uma mulher melhor e mais santa a cada dia. Muito obrigada, viu? Então, muito obrigado a você. Amém. Eu ia falar, recíproca é verdadeira, né? Não vou falar mais nada. Mas é assim, gente, a gente aprende. Isso a gente aprende, sabe? Se renunciando, abrindo mão das coisas, se doando. Mas é aprendendo mesmo, é vendo as minhas irmãs aqui, vendo os meus irmãos, vendo os jovens, muitas vezes renunciando um domingo no parque, ou uma noite em algum lugar que eles podem para estar aqui. E a gente vai aprendendo, não tem outro jeito. Você falou também um outro ponto aí, as irmãs, né? A espiritualidade também é vivida em comunidade, né? Em paróquia. Então a nossa família é fortalecida por outras famílias e assim por diante, né? Então esse ambiente de comunidade, de paróquia, assim maior, assim, é muito importante para a nossa espiritualidade também, porque é ali que vai ser os nossos filhos vão estar crescendo, vão estar desenvolvendo essa espiritualidade, nós vamos estar desenvolvendo de outra, e vice-versa, né? Então, a espiritualidade passa também pelo esse ambiente comunitário. Ninguém pode desenvolver essa espiritualidade assim sozinha. Assim, tem até alguns casos assim que pessoas assim são chamadas para alguma coisa mais específica, assim que realmente é mais solitário. Não digo nem celibatário, que também tem o convivente, mas assim, é chamado para um negócio mais à parte, assim, contemplativo. Mas assim, então, a maioria, assim, as famílias em geral, que criam os filhos, assim, é importante esse ambiente também, que isso daí vai ajudar muito no desenvolvimento da pessoa, da parte espiritual das crianças, né? E às vezes também a gente acha, né, que os nossos filhos não estão vendo nada, não estão percebendo nada, né, menininhas? As três aqui. Mas eles estão de olho em tudo. Eles sabem tudo. A gente acha. Então, quinta-feira, nós fomos falar na rádio. É porque o senhor, assim, ele quis chacoalhar mesmo. Nós começamos no curso de noivo, fizemos a rádio quinta-feira e hoje estamos aqui. E aí ele foi direto do trabalho e eu fui da minha casa, né? E já estava muito atrasada para ir, aí eu fui pegar uma bolsinha, porque mulher gosta daquelas bolsas, né? Mas como eu ia de metrô, eu peguei uma bolsinha emprestada, né, da Maria Clara, e pus lá o passe, não sei o quê. E ela, mãe, mas você não vai pegar a sua pregação? Você não vai pegar o seu terço? Eu falei, nossa, né? Lembrando pregação, terço, eu falei, nem sabia que ela sabia de pregação. Então, assim, ó,
os filhos, eles estão atentos. Então, quando o Renato fala que a gente tem que educar muito mais pelo exemplo, é isso. Vamos receber Jesus, vamos receber aquele que é o centro, né, da nossa vida, da nossa família.